Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de outubro de 2024, Dia das Crianças, dia também que nós, no Brasil, celebramos a padroeira Nossa Senhora de Aparecida. Estamos satisfeitos de poder retornar ao nosso estudo da Revista Espírita e esperamos que esse estudo se prolongue por mais e mais tempos, com as bênçãos de Deus, dos nossos amigos espirituais, e também de Nossa Senhora Aparecida, na qual nós fazemos homenagem ao dia de hoje. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela Casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra os links para os estudos anteriores já realizados e também encontra o link para participar conosco de forma ao vivo. O estudo da Revista Espírita, salvo um sábado ou outro, mas normalmente vai ao ar todos os sábados às 14h30. Então, se você está assistindo este estudo de forma gravada pelo YouTube, saiba que você pode participar conosco todos os sábados às 14h30. O link está lá em nosso site. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e chegamos já ao estudo de número 66. Neste estudo de número 66, Kardec traz um novo tema para nós, que é correspondência. Então, essas correspondências eram enviadas aí pelos membros, pelos sócios da Sociedade Espírita, e eles enviavam essas correspondências das observações que eles tinham, né, dos procedimentos, dos processos espíritas, lá nas regiões onde essas pessoas moravam. E essa carta, ela vem do senhor Mathieu, sobre a mediunidade das aves, Paris, 11 de agosto de 1861. Pereira, quer dar início na leitura para nós hoje? Boa tarde a todos. Posso sim. Então, como o Lelo colocou ali, né? Paris, 11 de agosto de 1861. O texto, a correspondência começa assim. Senhor, quem ainda vos escreve sou eu. Se o permites, para prestar uma nova homenagem à verdade. Somente hoje pude ler o último número da revista vossas excelentes observações sobre a pretensa faculdade mediúnica das aves e me aprecio em vou-lo agradecer com mais um serviço prestado à causa que ambos defendemos. Várias exibições de aves maravilhosas têm ocorrido nesses últimos anos. Como eu conhecia o truque principal das habilidades executadas por esses interessantes garináceos, ouvia com muita pena e pesar certos espiritualistas ou espíritas atribuírem essas façanhas a uma ação mediúnica, o que devia fazer sorrir ímpeto, e assim me posso definir os proprietários dessas aves. Mas o que eles não pareciam apressados em desmentir, venho desmentir por eles, já que me forneceis a ocasião, não para prejudicar a sua indústria, o que me desgostaria, mas para impedir uma deplorável confusão entre os fatos que uma engenhosa paciência e certa habilidade de mãos produzem só neles, e que a intervenção dos espíritos produz em nós. Estais coberto de razão quando dizeis essas aves fazem coisas que nem o mais inteligente dos homens, nem mesmo o sonâmbulo mais lúcido poderia fazer, levando-se a concluir que seriam dotados de faculdades intelectuais superiores às do homem, e assim contrariando as leis da natureza.
Esta consideração deveria atingir em cheio as pessoas excessivamente entusiastas, que não temem recorrer à faculdade mediúnica para explicar experiências que, à primeira vista, não compreendem. Infelizmente, os observadores frios e judiciosos são ainda muito raros e entre os homens distintos que acompanham os nossos estudos, há os que nem sempre sabem defender-se contra a exaltação da imaginação e os perigos da ilusão. Em Pereira, vamos fazer um parênteses aqui, né, que a gente está falando de 1861, né, a época ali que o espiritismo estava em alta. Então, vinha de uma mesa girante, né, a qual Kardec, até como cético e não espírita, né, porque ele não era espírita, não foi ele que criou o espiritismo, foi ele que codificou e fez a organização. Então, Kardec, como cético, ele foi convidado, né, para contextualizando um pouco aí a questão do nascimento da codificação espírita, ele foi convidado, né, a observar os fenômenos das mesas girantes. E aí Kardec falou, né, a mesa se mover é explicável, né, sobre o fundamento do magnetismo. Mas a mesa responder racionalmente uma pergunta, aí sai fora, né, do que eu tenho conhecimento, e aí foi quando ele foi estudar. Agora imagine, né? Então o espiritismo vinha ali das mesas girantes, então ele abriu um espaço para grandes charlatões poder fazer várias coisas, né? Poxa, se a mesa consegue, na cabeça deles, incorporar um espírito, né, e passar ali informações, por que não os animais, as aves? E aí era muito fácil, né, você treinar ali um papagaio, por exemplo, né, para falar coisas e vender isso como uma ave médium, né, que é sobre o tema que aí o Sr. Mathieu tá retornando, está falando. E para não tão longe disso, né, de 1861, mas vamos trazer agora para 2022, eu até fui lembrar, né, lendo o texto, pensei, né, poxa, né, como que poderia as pessoas acreditar numa ave mediúnica, né? E aí eu fui trazer ele de 1900 e 1861 para 2022 e eu lembrei desse fato aqui, ó, que era o povo que previu os resultados da Copa do Mundo, né? Você lembra que teve naquela época a Copa do Mundo? Esse que era um povo vidente de Santa Catarina que prevê a vitória do Brasil contra a Suíça. Povo vidente. Então, para você ver, né, que às vezes a gente lê algumas coisas na revista Espírita, nós que estudamos, a gente acha uma coisa, assim, às vezes absurda, mas a gente vê umas coisas tão reais e até hoje em dia eles ainda utilizam dessas artimanhas. E aí o Mathieu vem trazer uma coisa bem interessante aqui, que ele diz assim, ó, há os que nem sempre sabem defender-se contra a exaltação da imaginação e os perigos da ilusão. E aí que cabe a nós, né, que quando observamos, às vezes, algumas atitudes, alguns eventos que sabemos que, do ponto de vista ali espiritual, seria impossível, cabe a nós, né, ter que, às vezes, orientar a pessoa e dizer, olha, não é bem assim que acontece, não é bem possível dessa forma, ou não é tão garantido quanto a pessoa está te passando. Por quê? Porque tem algumas pessoas que caem nessas ilusões e, às vezes, gastam dinheiros, né, muito dinheiro com relação a isso, né, Pereira? Esses charlatões que existem por aí, esses, digamos assim, esses falsos médios que tem por aí, gurus, né, que eles chamam aí, que ganham dinheiro hoje por causa disso, né, porque as pessoas ainda acreditam muito nessas questões assim, que não faz, para nós não faz sentido nenhum, mas as pessoas, como ele falou, ainda assim, que não conseguem se defender, se iludem, aceita isso como verdade, né? Então, infelizmente, existe bastante, só a gente pegar aí e olhar, a gente percebe. Né? Nesse ponto, os americanos, eles são, porque eles são um pouco mais céticos, né, não têm tanta fé, eles não aceitam muito
fácil essas questões, né? Eles gostam de querer ver, vamos lá observar. Até o fenômeno mediúnico em si. Isso dificulta, às vezes, porque tem coisas que não tem como você mensurar e eles querem tudo medir tudo, né? Mas é um ponto positivo que ele não cai fácil nessas ilusões, não vai aceitar sempre que o cara está fazendo tal coisa, ele vai dizer, ó, isso pode. Para eles sempre tem que ser provado. E no Brasil, talvez pelo cunho religioso católico, tem muita essa coisa. Chega uma pessoa falando bonito, fazendo coisa, fazendo algumas previsões, a pessoa acredita, né? Cai nessas ilusões, né? Não só de aves, mas de tantas outras questões que ocorrem por aí. Constantemente a gente percebe isso. Vamos lá, então. Continuando, então. Ora, quereis que vos diga o que me foi comunicado a respeito dessas aves maravilhosas, das quais, se vos lembrais, admiramos juntos uma amostra certa noite? Olha que o Kardec tinha acompanhado lá também. Um dos meus amigos, amante de todas as curiosidades possíveis, mostrou-me um dia uma comprida estante de madeira, na qual estavam colocados em grande número pequenos cartões, dispostos uns ao lado dos outros. Nesses cartões estavam impressos palavras, números, estampas de baralhos, etc. Comprei-a, disse-me, comprei-a, disse-me, de um homem que exibia aves. Ele comprei-a, disse-me ele, de um homem que exibia aves sábias. A venda incluía também a maneira de usá-la. Os truques. Então, meu amigo, retirando da estante vários desses cartões, fez-me notar que as bordas superiores e inferiores eram uma completa, outra formada por duas folhas separadas por uma fenda quase imperceptível e, sobretudo, invisível à distância. Explicou-me em seguida que esses cartões deveriam ser colocados na estante. Ora, com a fenda dirigida para baixo, ora para o alto, conforme se quisesse que a ave os tirasse da estante com o bico, ou não os tocasse. A ave estava previamente destrada para atrair a si todos os cartões em que percebesse uma fenda. Parece que essa instrução preliminar era-lhe dada por meio de grãos de alpiste ou de qualquer outra guloseima colocada na fenda em questão. Ela acabava por adquirir o hábito de bicar e assim por tirar da estante todos os cartões fendidos que aí encontrasse, andando de costas. Olha aí, né? A explicação dessas questões. Tal é, senhor, o engenhoso ardil que meu amigo deu-me a conhecer. Tudo me levava a crer que seja isto comum a todas as pessoas que exploram a indústria das aves inteligentes. Resta a tais pessoas o mérito de treiná-las para esse manejo com muita paciência e talvez um pouco de jejum. Para as aves, bem entendido. Resta-lhe também, com maior habilidade possível, o mérito de salvar as aparências, que pela convivência, quer pela conivência, quer por hábil prestidigitação no manejo dos cartões, como dos acessórios que figuram em suas experiências. Lamento assim revelar o mais importante de seus segredos. Por um lado, o público não verá com menos prazer, aves tão bem adestradas, mesmo correndo o risco de tornar-se testemunha de coisas impossíveis. Por outro lado, não me era possível deixar por mais tempo que uma opinião fosse aceita. A sua propagação não conduz senão à profanação de nossos estudos. Na presença de
um interesse tão sagrado que eu creio que um silêncio complacente seria um escrúpulo exagerado. Se for também a vossa opinião, senhor, está livre para comunicar essa notícia aos vossos leitores. Aceitar aí, etc. Olha aí, né? Revelado o segredo. E é por aí, né? Tudo existe isso. Sempre existe essas questões assim, de treino, de habilidade, questões de magia é isso, né? É precipitação, a rapidez que a pessoa tem de iludir as pessoas. Aqui a gente vai agora para a observação de Kardec. Se caso ele não falar, aí no final peço para o Pereira comentar ali do porquê que não é possível, né, mediunidade nas aves. Mas vamos ver o que Kardec fala aqui, daí no final a gente complementa, se precisar. Agora o Kardec comenta, né, o texto. Certamente, concordamos com o senhor Matias. E estamos felizes por nos termos encontrados com ele sobre essa questão. Agradecemos-lhes os detalhes que houver por bem nos transmitir, e, sem dúvida, agradarão aos nossos leitores. O Espiritismo é bastante rico em fatos notáveis, autênticos, sem admitir os que se referem ao maravilhoso e ao impossível. Somente o estudo sério e aprofundado da ciência espírita pode pôr em guarda as pessoas muito crédulas, considerando-se que tal estudo, ao dar a chave dos fenômenos, ensina-lhes os limites aos quais eles podem produzir. Dissemos que, se as aves operassem seus prodígios, com conhecimento de causa e pelo esforço da inteligência, fariam o que não pode fazer nem o mais inteligente dos homens, nem o sonâmbulo mais lúcido. Isso nos lembra o sucessor do célebre, o mito, que vimos há 25 anos ou 30 anos, ganhar invariavelmente de seu parceiro o jogo de cartas e dar o total de uma soma antes que... Deixa eu só contextualizar aqui, Pereira. Então, esse Munito, ele foi um famoso cão do século XIX, ganhou notoriedade por suas habilidades extraordinárias como resolver problemas matemáticos e ganhar jogos de cartas. Ele era considerado um cão sábio, e sua apresentação impressionava o público na época. Deixa eu ver se ele tem uma conclusão aqui, se ele fala alguma coisa desse cão ali, se ele foi descoberto ou não. Bom, a princípio seria esse, só para a gente saber o que é esse Munito que Kardec citou ali. Então, há 25 ou 30 anos, o Munito, que é o cachorro, né, ganharam invariavelmente de seu parceiro o jogo de... Deu uma soma antes que pudéssemos fazer o cálculo. Ora, sem vaidade, nós nos julgamos um pouco mais forte no cálculo do que aquele cão. Eu estava estudando ontem, inclusive, sobre a biografia de Kardec, né? Que ele estudou matemática, né? Então ele tinha conhecimento de matemática. Além dos outros estudos, ele tinha habilidade em matemática, né? E ele está dizendo isso, olha, eu tenho um pouquinho mais de habilidade que aquele cão, né? Sem a menor dúvida, havia ali cartas marcadas, como no caso das aves. De certo, ele estava jogando 21, né? Que é um joguinho fácil, né? Aquele que você vai somando das cartas, quem chega mais perto do 21 ganha. Certo, era esse o jogo, né? Do jogo de soma. E o cachorro sabia já. Quanto aos sonâmbulos, alguns incontestavelmente que são bastante lustros para fazerem coisas tão surpreendentes quanto fazem esses interessantes animais, o que não impede que nossa proposição seja verdadeira. Sabe-se que a lucidez sonambúlica, mesmo a mais desenvolvida, é, por natureza, essencialmente variável e intermitente, que está subordinada a uma multidão de circunstâncias e, acima de tudo, a influência do meio ambiente, que raramente o sonâmbulo vê de modo instantâneo, e muitas vezes não pode ver em dado instante o que verá uma hora mais tarde,
ou no dia seguinte, que o que vê com uma pessoa não verá com outra. Supondo haja nos animais sábios uma faculdade análoga, né, seria preciso admitir que eles não sofressem nenhuma influência suscetível de a perturbar, que tivesse sempre à sua disposição a qualquer hora, 20 vezes por dia, se preciso for, e sem nenhuma alteração. É, sobretudo, o tocante a esse aspecto que dizemos fazerem eles o que mais nos tornando incapazes de fazer. O que caracteriza os truques de prestidigitação é a precisão, a pontualidade, a instantaneidade, a repetição facultativa, coisas todas contrárias à essência dos fenômenos puramente morais, do simbolismo e do intuitivo, cujos efeitos devem sempre aguardar, e só na mente podem ser provocados. Olha aí já está dizendo aí uma dica, né? Essa era a explicação, né? É uma explicação, porque nós estamos mediunidade, sabe que é difícil você chegar aqui agora vou invocar o espírito, ele vai vir aqui. Não é assim, né? Não tem essa espontaneidade assim no momento da hora. A coisa acontece e fica assim. Ainda que os efeitos que acabamos de falar fossem devidos a processos artificiais, nada provariam contra a mediunidade dos animais em geral. Assim, a questão seria saber se neles há ou não possibilidade de servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Acho que aqui vai responder a pergunta que você fez lá. Ora, a incompatibilidade de sua natureza a esse respeito está demonstrada pela dissertação de Erasmo, publicada em nosso volume de agosto, e no mesmo espírito, sobre o papel dos médios nas comunicações inseridas no mês de julho. Então, isso é impossível, né? Porque em grau de inteligência, é humano com animal se comunicarem. Então, não há possibilidade nenhuma sobre isso. Tem toda uma questão ali tanto de moral, né? Ali o princípio inteligente ali no animal, ele ainda está no início, né, da sua evolução, então não existe um princípio inteligente para ele conseguir fazer essa captação. Moral, né? O animal ele só age por instinto, né? O ser humano ele tem moral porque ele toma as suas decisões baseadas em raciocínio, né? Então, um animal, ele vivendo apenas pelo instinto da sobrevivência, qual o erro que ele teria cometido, né? Então quer dizer que um cachorro selvagem que está lá no meio do mato e mata outro animal para comer seria menos evoluído, vamos dizer assim, né, do que um cachorro doméstico, porque esse não mata, então não teria lógica nenhuma. E a questão também, acho que é de densidade, né, perispiritual, vamos dizer assim, densidade de espírito, é totalmente incompatível, né, Pereira? Não teria como um espírito incorporar no animal para fazer essa compatibilidade para conseguir se comunicar. Não tem, é totalmente diferente. Quando ele se torna humano, é único. Então, seria de humano para humano, que é captação de política mesmo, perispírito. Então, o perispírito do animal, tanto é que os animais, eles não têm raticidade, né? Eles ficam no espiritual e logo é incorporado. Nós estudamos. Então, ele não tem compatibilidade perispiritual para ter essa comunicação, que é de pensamento a pensamento, de perispírito a perispírito. Então, isso é impossível, não se consegue isso. E aí o Kardec, eu acho bacana isso que ele colocou o texto, né, que as pessoas já tentam a isso. Fala, poxa, então os animais são mais precisos que o homem, né? Que consegue a coisa instantânea e tal, no momento que querem, repetir as questões várias vezes, né, porque não temos de ganhar dinheiro. Por isso que ele fala, poxa, é notável isso, né? Melhor que o melhor sonâmbulos que existe, né? Poxa, então para que nós vamos usar o ser humano? Vamos usar os animais, né? É uma coisa bem interessante. E as pessoas aí caem nisso aí, né? Parece que as pessoas gostam de ser iludidas, né? Perfeito. E aí, quem quiser retornar, então, esse estudo, a gente já tratou do estudo dos animais médiums. Ele foi lá no mês de agosto. Deixa eu ver se eu acho aqui
acho o estudo que foi. Que daí, quem quiser, quem não teve presente, ele já consegue se situar e achar. Eu acho rapidinho aqui. Graças a Deus, hoje com a informática, a gente tem essa facilidade, né? De dar um Ctrl F aqui e achar qual foi a aula. Vamos ver aqui. Ó, não foi tão longe, não. Foi no nosso estudo de número 58. Então, a gente está no estudo de 66. Foi no 58. Acho que eu tenho até a data aqui. Vamos ver lá. Foi em julho. Foi no dia 13 de julho de 2024. Então, quem quiser voltar lá e ver a questão ali, tanto da dissertação de Erasto e tal, o que nós tratamos aí sobre os animais médiuns, está lá no estudo número 58. Então, vamos retomar aqui, que agora vem uma continuação, né? Não continuação do mesmo tema, mas, se eu não me engano, aí uma nova correspondência enviada para Kardec. É isso mesmo, é uma nova correspondência. Vamos lá, Pereira? Vamos lá. Então, carta do Sr. Jobard sobre os espíritas de Bruxelas, 18 de agosto de 1861. Eu fico sempre impressionado assim, da formalidade, da maneira que as pessoas escreviam, né? Eu acho tão bacana, olha, meu caro mestre, olha como eles começavam, né? Meu caro mestre, acabo de visitar os espíritos de Metz. Como visitastes os de Lyon no ano passado. Lyon ou ano passado. Mas em vez de pobres operários, simples e iletrados, condes, barões, coronéis, oficiais, engenheiros, antigos alunos da escola politécnica, sábios conhecidos por obras de grande mérito. Eles também me ofereceram um banquete, mas um banquete de pagão, que nada tinha de comum com os modestos agatos dos primeiros cristãos. O espírito de Lamennais os admoestou nestes termos. Entre aspas aí, né? Pobre humanidade, juntai sempre os detritos do meio em que viveis. Materializais tudo, prova de que a lama ainda macula o vosso ser. Não vos censuro, apenas faço uma mera observação. Sendo o vosso objetivo adornado de excelentes intenções, os caminhos que a ele conduz não são condenados. Se, ao lado de uma satisfação quase animal, pondes o desejo de santificá-la, de enobrecê-la, certamente a pureza de vossos prazeres a centuplicar. Fora as boas palavras que vão estreitar vossa amizade ao lado da lembrança dessa boa jornada, na qual o Espiritismo tem larga participação, não deixeis a mesa sem ter pensado que os espíritos bons, que são os professores de vossas reuniões, fazem jus a um pensamento de reconhecimento. Aí ele fechou um aspas aí, né? Que isso sirva de lição aos loucos, aos trimalcinos parisienses, que devoram no jantar o alimento de 100 famílias, pretendendo que Deus lhe deu os bens da terra para desfrutar. Deixa eu só contextualizar aqui, então, Pereira, esse que ele citou ali, o Lucullus e Trimalcion, ele fez referência, né, foram citados de forma figurativa, eles são da Roma Antiga, conhecida pela sua opulência, de banquetes luxuosos, né? Então ele fez um comparativo, né? Que às vezes, nesse quesito ali,
como eles eram uma comunidade espírita mais abastada, né, de pessoas mais ricas, né, as reuniões ali com alimentos dele eram muito mais fartos né, e mais caros, né, do que das outras regiões. E aí ele faz até essa comparativa aí com essas personagens aqui da Roma Antiga. E aí, comentando aí, né, que para desfrutar aí, ó, aí para desfrutar, seja, mas não para abusar, a ponto de alterar a saúde do corpo e do espírito. Para que serve, pergunto, esses duplos, triplos e quadruplos serviços? Quadruplo serviço. Essa crescente superfluidade dos mais delicados vinhos, as quais parece Deus haver tirado o sabor por um milagre, inverso ao das bodas de Canaã, e que transmuta em veneno para os que perdem a razão, a ponto de tornarem-se insacíveis às advertências do seu instinto animal? Ainda que o espiritismo, propalado nas classes elevadas da sociedade, não tivesse por efeito senão colocar um freio à glutanaria e das orgias da mesa dos ricos, estaria prestando à sociedade um imenso serviço que a medicina oficial não pode dispensar, já que os próprios médicos partilham com muito gosto desses excessos que lhe fornecem mais doentes, mais estômago a desobstruir, mais baços a descopilar, mais gostosos a consolar, porque não, mais gostoso, né? É da gosto a consolar, porque não sabem curá-lo. Interessante, né? É tudo, assim, às vezes eu noto, né, Pereira? É tudo uma questão da indústria, né? A indústria do marketing, né? Porque, que nem eu vejo um parâmetro, assim, um paralelo com o cigarro, né? O cigarro sempre existiu, né? Então, desde aí, das antigas, o pessoal fumava lá os cachimbos e tudo mais, né? E aí, quando houve a entrada do cigarro industrializado, né? O que já vem pronto, que antigamente fazia o cachimbo, fazia o palheiro e tudo mais, né? Quando veio o cigarro já pronto, eles precisavam introduzir essa nova mercadoria no mercado, né? E como que foi feito para introduzir essa mercadoria? Foram feitos através de filmes, né? Novelas e tudo mais, onde as pessoas chiques, né? As pessoas bem-sucedidas, elas fumavam, todas elas fumavam. Então, você pega aí filmes mais antigos, né? E, por exemplo, da época lá do Poderoso Chefão, etc. Eram os bons, os grandiosos lá dos mafiosos, eles estavam sempre com cigarro na mão. E isso induzia que a população aqui, que assistia a adquirir também aquele hábito. E hoje ainda é assim, lógico, hoje ainda é proibido muito a questão da propaganda, né, da bebida e do cigarro, mas hoje a gente vê isso muito na questão ali de roupas, de ditar moda e tudo mais, né? Às vezes a gente olha assim umas roupas que você não acredita como pode alguém utilizar aquele tipo de roupa. Mas por quê? Porque tem alguém famoso que é pago pela indústria para utilizar aquela roupa e aí algumas pessoas querem utilizar a mesma roupa daquela pessoa. Então, às vezes, essas questões aí da comida, como eles estão trazendo lá, né? Ah, sei lá, um escargot, um caviar, alguma coisa assim, muito, né, diferente do que o comum, né? São trazidas, às vezes, justamente para essa questão, né? Para introduzir, às vezes, essa questão no meio, no meio da sociedade e tal. E aí, como ele citou aqui, tem uma crítica, né? Às vezes eles gostam até de fazer isso, né? Da comilança em excesso, por quê? Porque a comilança em excesso vai gerar uma obesidade, que vai precisar de médico, tanto para a questão de nutricionista, questão de médico para hipertensão, para outras questões, né? Ali em outras questões que ele cita ali, que todo em excesso, como veio falar Laminé, tudo em excesso é ruim, né? Então todo o excesso que você tem vai ser ruim. E se
não bastasse o espiritismo que condena esse tal excesso, a medicina também condena. Só que, às vezes, é melhor deixar a população doente para ainda dar serviço para os médicos do que se ter ela totalmente sadia e não ter serviço para ninguém daí, né? Mas então vamos voltar aqui agora para o tema que eu estava falando, que é a questão de viagem espírita, né? Que ele viajou e foi, ele comparou até Lyon, quando foi para lá, Kardec encontrou lá, era um operário, foi mais humilde, a banquete tudo. Vamos colocar aqui agora para o movimento espírita brasileiro, muitas vezes a gente percebe isso. Algumas pessoas que têm destaque, né? Outros espíritos, vou citar nome aqui, e às vezes quando vai para determinadas regiões, fazer seminários e palestras, e participar de congressos, aí exigem hotéis 5 estrelas, né? Aí as pessoas chegam, fazem aquela festança e tal, porque, poxa, vamos ver o sentido disso, né? Que, comparando assim, por exemplo, Chico Xavier, né, a umidade que ele tinha, que ele não ia nem de avião não queria ir, se fosse preciso, ele ia, naquela época, ia do transporte mais barato, né? As pessoas ficavam nas casas das outras pessoas, né? Hoje não, quando vem essas pessoas participarem desses seminários aí, nossa, eu sei disso, porque eu conheço pessoas que estão dentro do movimento, que tem que ser hotel X, Y, hotel de 5 estrelas, não sei o quê, não sei o quê, alimentações. Peraí, alguma coisa está errada nesse sentido, né? Nós estamos falando. Não que a pessoa, não estou falando aqui de se tem condições de oferecer o mínimo conforto, tudo bem, um conforto razoável, vamos dizer assim, mas a gente percebe que há um certo exagero, né? Até nas questões das recepções, né? Conforto, tal, não sei o quê, tal. Então, claro, para a realidade hoje, para perceber que a gente percebe isso ainda hoje, né? Existe isso, é do ser humano. Lelo, essa questão de televisão, principalmente, né, que entra dentro dos lares, coisas piores ainda, né? Eles vão tornando natural, né? Desde conflito entre familiares, que eu lembro que houve uma época que, nos anos 60, assim, começou isso, né? Principalmente, conflitos assim, mãe e filho, pai e filha, né? Assim, para que achar que aquilo era normal, né? Então, fomentavam todas essas questões, né? Revolta do jovem, porque ali era, né, sempre o jovem dizendo que ele era o certo, a família era, assim, antiquada, né, que não aceitava isso, veja, então faziam que o jovem se desse bem nas coisas que fazia, porque ele rejeitou a família, porque ele foi contra, né, os pais que eram muito de pensamento fechado, que não permitiam isso, não permitiam aquilo, e daí a coisa foi piorando, e nos tempos atuais, então, nem vamos entrar nas questões que eles trazem, né, nessas novelas, assim, para deturpar totalmente os costumes, né, isso é bem problemático. Aí tem questões ligadas ao materialismo, né? Aí é puro fazer a pessoa consumir, né? Consumir, essa verdade. Então cai tudo nesse sentido, né? Aí por isso que eu estou trazendo para o meio espírita, quando ele falou lá no caso assim, que cabe talvez a nós espíritas, vamos dizer, compreender essas coisas da melhor maneira, a gente vê isso no próprio movimento espírita. E aí esses hábitos criados aí, as pessoas copiando, né? Pessoas que se dizem que praticam o espiritismo, caindo nessas mesmas armadilhas, né? Aceitando isso. É complicado isso. Muito bem, vamos continuar então. Dir-vos-ei, caro mestre, que encontrei mestres, casas da antiga nobreza, muito religiosas, cujas avós, mães, filhas e netos, e até seus dirigentes eclesiásticos obtêm pela tipologia ditados magníficos, embora de ordem inferior à dos sábios médios da sociedade de que vos falo. Tenho perguntado a alguns espíritos o que pensavam, tendo perguntado, né, a alguns espíritos o que pensavam de certo livro, um nos disse que eu tinha lido e meditado, fazendo-lhe maior elogio. A outro confessou que não o havia lido, mas que tinha ouvido falar muito bem a respeito. Outro ainda
o achava bom, mas esse censurava certa obscuridade, exatamente como se julga na terra. Outro espírito nos expôs uma das mais sedutoras cosmogonias a nós oferecida como pura verdade. E como adentrar-se no segredo de Deus sobre o futuro? Perguntei-lhe se ele não seria o próprio Deus e se sua teoria não passava de uma bela hipótese de sua parte. Balbuciou e reconheceu que tinha ido muito longe, mas que para ele tratava-se de uma convicção. Ainda bem. Em poucos dias recebereis a primeira publicação dos Espíritos de Mim, da qual fui padrinho, a pedido, por gentileza, de sua parte. Ficareis contentes por esta boa. Ali encontrareis 2 discursos de Lamennais sobre a prece que um padre leu durante o sermão, declarando que não podia ser obra do homem. O senhor Gerardin, às vistas como vós, a reconhecereis seu próprio reconhecereis seu espírito, seu sentimento e seu instinto. O Círculo de Metz pediu-me que o pusesse em contato com o círculo belga, composto apenas por 2 médicos, dos quais um francês e outro inglês. Os belgas são infinitamente mais razoáveis. Lamento de todo o coração que um homem de inteligência tão vasta quanto a minha, sobretudo nas ciências e matérias ligadas à indústria, desse a essa loucura de acreditar na existência da alma e, como se não bastasse, na sua imortalidade. Desviam-se de mim com piedade, dizendo: o que será de nós? Foi o que aconteceu ontem à noite, ao ler-lhes a nossa revista, que eu pensava dever interessar-lhes, a que tomam como uma coletânea de notícias falsas para divertir-nos. Covarde. Olha, interessante, né? É interessante, né? Porque hoje a gente tem o contato aí, né, em tempo real praticamente. Lógico, do ponto de vista de quem está narrando também, né? A gente tem aí em tempo real, mas depende de alguém lá do outro lado do mundo, por exemplo, tá narrando, tá filmando e enviando aí para a internet para a gente ter. Mas naquela época de Kardec, ainda assim precisava de um narrador, que no caso aí foi o Jobá, mas precisava de alguém, né? Tá em loco lá nesses outros grupos espíritas e enviar essa correspondência para Kardec saber como que estava, né? A dispersão da revista espírita fora do centro ali de Paris, né? Para que soubesse como que estava sendo atingido. Porque se parar que nem hoje a gente tem, né, graças a Deus, a tecnologia, então quando a gente não entende alguma coisa, a gente vai na internet, vê um palestrante, pega um livro de suporte para conseguir entender. Naquela época não, né? Naquela época era mais complicado, então saía a revista para seus interessados. Kardec sempre orientou e incentivou também as reuniões espíritas em cada um dos seus lares. Então a possibilidade de deturpação do espiritismo era grande, então era muito importante essas comunicações que os correspondentes de Kardec levavam até ele, e às vezes ele até colocava nas revistas alguns puxões de orelhas, né, como foi o caso das aves lá, para que as pessoas, né, que estavam acompanhando e aprendendo o espiritismo naquela época não caíssem nesses erros, né, e também não se desviasse do caminho que os espíritos da superioridade, da espiritualidade superior passaram para Kardec. Então, interessante essas correspondências, porque elas eram úteis nesse sentido também, né? Aí ele colocou mais na questão de viagem, né? Precisa viajar mesmo, que você falou, tinha que viajar, né? Não tinha como, né? E a correspondência vai e volta e fala, vamos lá, né? Hoje não, como você falou, hoje você consegue. Mas mesmo assim, hoje, no próprio movimento espírita brasileiro, ele ainda é muito fechado nesse sentido. Você não sabe exatamente o que está acontecendo fora, né?
Porque você sabe que os caras querem falar, mas uma coisa é você ir lá e chegar e participar junto com o grupo, né? Ir lá, estar junto, observar, olha, o que eles estão fazendo, como é que está o grupo mediúnico, como é que estão usando. Você sabe muito. Algumas vezes acontece de eles dividirem URI, que é uma coisa até interessante, mas eu acho que ainda falta um pouquinho mais, né, de saber exatamente como está acontecendo, né? O que acontece aqui hoje, o que acontece lá no estado de São Paulo, o que acontece lá no Nordeste, né? Um pouquinho meio fechado ainda. Porque cada região ele acaba sofrendo uma influência, né, Pereira, do local onde vive e tal, né? Esse tempo atrás eu estava até olhando no YouTube ali, acho que foi até a Suzana que me mostrou, né, na questão ali da Umbanda, né? O pessoal fazendo ali as giras e era no Rio Grande do Sul, era uma Umbanda meio misturada com gaúcho, sabe? E aí você vê que às vezes sofre lá a influência do local lá e o pessoal vai modernizando, né, às vezes as questões e vai transformando numa coisa diferente. Então o espiritismo também, né? Aqui com certeza o estilo que a gente usa aqui em Curitiba, aqui no estado do Paraná, totalmente, deve ser totalmente diferente de em outros lugares do Brasil e muito mais em outros países, né? Então às vezes esse intercâmbio que você sempre cobra seria muito útil, né, para uma solidificação e uma publicidade maior, do entendimento maior do espiritismo. Né? Ser diferente não quer dizer que pode estar errado, né? Porque você pode ser diferente, a maneira de colocar, desde que você não perca a essência do espiritismo, né? Que é a caridade, a comunicabilidade, os princípios da doutrina, você pode utilizar da maneira regional, diferente. E é isso que, às vezes, as pessoas não querem, né? Querem colocar de cima para baixo, tem que ser assim, 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 e esquecem de ver essas peculiaridades regionais. Kardec sempre deixava claro isso. O importante era você seguir os princípios da doutrina, né? Que é a caridade, que é a comunicabilidade, quer dizer, a maneira que vai ser colocado lá está dentro de um escopo de princípios perfeito. Agora, se a pessoa utiliza a maneira diferente, se usa um método diferente, a maneira, bom, se o resultado, se as questões elas estão coerentes, né, no que diz a doutrina espírita, não tem nada errado nisso. Mas seria importante saber, né, como que essas pessoas estão agindo, até para melhorar, né? Então vamos lá agora a observação de Kardec. Isso. Vamos fazer a observação e a gente conclui o estudo de hoje. Observação. Há muito sabíamos que a cidade de Médici marcha a largos passos na senda do progresso espírita e que os senhores oficiais não são os últimos a seguir. Sentimos-nos felizes por ter a confirmação disto por meio de nosso distinto colega, Sr. Jobar. Assim teremos prazer em prestar informações sobre o trabalho desse círculo que se estabelece sobre bases verdadeiramente sérias. Não deixará de exercer uma grande influência pela posição social de seus membros. Em breve falaremos do de Bordeaux, que se funda sobre os auspícios da Sociedade de Paris, já com numerosos elementos e em condições que lhe permitirão ocupar o primeiro lugar. Conhecemos bastante os princípios do Sr. Jobá, para estarmos certos de que, ao enumerar os títulos de qualidade dos espíritos de mérito, ao lado dos modestos operários que visitamos em Lyon, o ano passado, não quis fazer nenhuma comparação injuriosa. Seu objetivo foi unicamente constatar que o espiritismo conta adeptos em todas as camadas sociais. É fato bem conhecido que, por um desígnio providencial, primeiro os executou nas classes esclarecidas, a fim de provar aos adversários que não é privilégio dos tolos e ignorantes. E ainda, para não chegar às massas, senão depois de ter sido depurado e eximido de toda a ideia supersticiosa. Só há pouco o espiritismo penetrou entre os trabalhadores, mas aí também fez rápidos progressos, pois traz supremas consolações aos sofrimentos materiais que ensina a suportar com resignação a força. Engana-se o Sr. Jobar pensar que em Lyon
só encontramos espíritas entre os operários. A alta indústria, o grande comércio, as artes e ciências, lá como a luz, fornece seu contingente. É verdade que naquela cidade os operários são maioria por circunstâncias peculiares ao local. Se esses operários são pobres, como disse o Jobá, é uma razão a mais para lhe estendermos a mão. Mas são cheios de sentimentos, desejos e devotamento. Se só tiverem um pedaço de pão, sabe dividi-lo com os irmãos. São simples também, é verdade. Isto é, não tem orgulho nem presunção do saber. São iletrados? Sim, relativamente, mas não em sentido absoluto. Em falta de ciência, tem bastante raciocínio e bom senso para apreciar o justo e distinguir naquilo que ele ensina o que é racional do que é absurdo. Eis o que podemos julgar por nós mesmos. Por isso, aproveitamos a ocasião para lhe fazer justiça. A carta que publicamos a seguir, pela qual nos convidam a visitá-los ainda este ano, testemunha a feliz influência exercida pelas ideias espíritas e os resultados que devem ser esperados quando generalizar, dia 11 de agosto de 1810. Deixamos a carta para a próxima semana. Deixamos a sequência para a próxima semana. E interessante, né? Você vê como é interessante essa comunicação, né? Porque no ponto de vista ali de Jobá, que era um correspondente lá de Bruxelas, ele viu um pedaço, né? Ali dos adeptos espíritas de Lyon e achou que era todo mundo operário, né? Eram umas classes mais pobres que seguiam. E aí Kardec vem corrigir ele, né? Dizendo, olha, não é só os pobres, a gente tem vários, né? Inclusive tinha ali, ó, pessoas de alta patente, né, que participavam ali da sociedade espírita. Então, você vê que essas correspondências é interessante porque, às vezes, a pessoa tem uma concepção, às vezes errônea, e essas correções são importantes para que você não tome como verdadeiro aquilo que você acha que é. É daquela questão lá em 1858, quando a gente estudava a revista, que ele falava dos planetas, que o Pereira citou, né? Então, se a Terra, né, se viesse um astronauta de um outro planeta visitar a Terra e ele caísse lá no deserto, né, lá no deserto do Saara, ele ia olhar e ia dizer, não tem vida, né? Tudo é areia, né? Em compensação, né, se viesse outro e caísse na Amazônia, ia dizer, olha, é tudo cheio de árvore, só tem bicho, não tem ser humano. Então, depende daquele ponto de vista onde você está, que você consegue observar. E essas correspondências, quando Kardec fazia a resposta, a tréplica, né, a réplica e tal, era interessante, porque ambos evoluíam. O Kardec conhecia lá do setor onde estava a pessoa, e o correspondente de lá também tinha suas correções das suas impressões. Isso vale até para analisar a cidade, né? Por exemplo, se você for visitar Curitiba, aí você vem aí e visita só a região central, com aquelas regiões mais nobres, né? Nossa, que cidade moderna, que é isso que eles vendem para a mídia, né? Aí fala, puxa vida, a cidade aí que tudo funciona. Agora, se a pessoa vem e fica na periferia, dessa mais afastada aí para ver aquilo lá, fala, nossa, tanta pobreza, tanta violência, né? Porque ele ficou restrito aquele bairro, aquela região. E assim vai, pegar São Paulo, pegar qualquer outra cidade que você for. Ou lá na Praça Tiradentes, É que não está verdade. fácil ali. Então É ele vai ver, centro, mas é triste aquilo ali. então, aí a pessoa vai ver só aquilo, né? Então, depende aquilo que você quer vender, né? Quem ele falou, a maneira da pessoa ver. Agora, se você vê todas as questões sociais de toda a região e todo o bairro, aí você vai perceber que não é bem assim, né? Também existe conflito, tal. E assim vai, qualquer cidade você for, São Paulo, se for Paris, né? Paris também nós sabemos que é bem assim também, né? Foi na Olimpíada, ficou bem claro isso, né? A diferença nas periferias. E depende do ponto de vista, né? Você falou um pode mais global, é bem isso mesmo. Né? Você está bem no deserto. Pô, não foi, né? Aqui não tem vida. Talvez não está acontecendo isso hoje em Marte, né? Depende da região que o cara vai lá, só vê aquilo ali mesmo. Bom, tá aí, né? Encerramos?
Encerramos, estamos no nosso horário já. Então vamos agora, queridos amigos, nos elevando nossos sentimentos e pensamentos de gratidão a Deus, primeiramente. Sempre gosto de repetir e nos dá estas oportunidades de estarmos buscando conhecimento, principalmente essa filosofia tão rica que é o Espiritismo, dessa obra que é a Revista Espírita, onde o Kardec considera que assim é o laboratório do mundo invisível, aonde é ele colocava e discutia todos os conflitos do momento, sociais, e também o próprio movimento espírita, magnitude dessa obra, que vem assim nos ajudar a compreender cada vez mais a filosofia tão rica, tão bonita, tão esclarecedora. Sim, gosto de repetir. E mesmo de onde viemos, o que somos, para onde iremos. A importância de nós nos aprofundar, porque a filosofia do Tenerife desvenda o mundo espiritual. Por isso a nossa gratidão a Jesus, que através dos evangelhos nos traz assim, como compreendemos a lei divina, como entendemos. Obrigado, Mestre Jesus, e nossa gratidão aos amigos espirituais que estão conosco nesta tarde, nos incluindo. Sabemos também que muitos aqui também se juntam a nós nos estudos para o aprendizado. Muitos não conhecem e não tiveram a oportunidade de conhecer essa filosofia quando aqui no mundo terreno. E agora estudam, se aprofundam para, ao retornarem ao mundo terreno, trazerem, sim, mais esclarecimento, mais orientações para que nós possamos galgar o nosso progresso, não só intelectual, mas moral. Obrigado, amigo. E assim, nossa boa tarde a todos e até a próxima semana.